A DX trazida aqui no canal ontem está causando uma série de transtornos por todo o Brasil por conta das aquisições de prensa. E também nós temos uma exceção à regra que eu disse ontem em relação à transferência de Sinarme e Sigma. Então eu vou aproveitar para fazer todos esses esclarecimentos aqui nesse vídeo e também vou mostrar um novo ofício, uma nova resposta de ofício que corrige o que a DX deixou no ar e causou toda essa confusão. Se tá chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de arma de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com essa história da DX. A DX trouxe basicamente a informação de que a aquisição, o apostilamento, na verdade ela traz o termo aquisição, que a aquisição dar-se-á mediante pasta e não mediante CIS-G Corp. Isso desencadeou centenas de milhares, talvez, de indeferimentos de pedidos de autorização feitos via CIS-G Corp. E isso está completamente equivocado, pois lá deveria constar que somente o apostilamento deveria ser feito via pasta e não a aquisição como um todo, pois para aquisição é necessário que você peça uma autorização prévia. E é aí que está o problema. O Exército, principalmente aqui de São Paulo, mas de outros lugares também, estão indeferindo essas autorizações com base nesse DX, falando que por conta desta orientação, os processos têm que ser indeferidos e têm que ser ingressados via pasta. Só que não, a autorização segue via sistema, segue via CIS-G Corp. Porém, quando você já tem essa autorização e vai pedir o apostilamento, aí sim é via pasta, pois o sistema está pedindo aquele monte de documento que não tem como você cumprir, não precisa, né, não tem necessidade de você cumprir para aquisição da prensa. Então, olha a confusão que essa DX gerou. Mas, Andrei, isso é o que você está falando para a gente, não é? Não, isso é o que o Exército está falando. Vamos ver essa resposta a um ofício em que foi questionado esses pontos ao Exército Brasileiro. Ofício esse datado de 27 de fevereiro de 2024, encaminhado pelo Diogo Felipe Alves Machado Caldas, que é o diretor executivo da Armise Comércio de Importação Artigos Esportivos, todo mundo conhece como Recarga Club, este aqui é o nome de registro da empresa, ok? Vamos lá. Quanto ao questionamento, considerando a busca por maior segurança jurídica no setor e a eficiência administrativa, gostaria de saber se a interpretação de que não é necessário um processo de autorização de compra específico para equipamentos de recarga, mas sim uma análise documental realizada pelo fornecedor, está alinhada com as diretrizes dessa diretoria. Eu vou traduzir aqui essa pergunta que o Diogo fez. Precisa de autorização prévia de compra ou quem vai fazer essa análise documental é o vendedor, o fabricante, que vai fornecer este equipamento e ele vai ter esse poder já ali de falar eu posso vender ou eu não posso vender. E resumidamente a resposta do Exército é não, precisa de autorização. Ponto. Quanto ao questionamento. Neste contexto, é possível que o adquirente proceda com a venda de equipamento de recarga, conforme especificado no artigo 81, sem a necessidade de um processo adicional de autorização de compra? A mesma coisa e a resposta é não, precisa de autorização de compra. Vamos lá. Quanto ao questionamento, caso haja necessidade de revisão deste entendimento, poderia a diretoria esclarecer se apenas o requerimento e o pagamento da taxa GRU são suficientes para o pedido de autorização de compra desses equipamentos? Existiria a necessidade de apresentação de documentação adicional para tal procedimento? Vamos lá. Desde que atendidos a resposta do Exército. Desde que atendidos os requisitos constantes no artigo 81 das normas aprovadas pela portaria Colóquio 66, a aquisição e o apostilamento de equipamentos de recarga no comércio nacional autorizado por atiradores esportivos em entidade de tiro esportivo deverá ocorrer da seguinte forma. 1. Solicitação de autorização de aquisição, autorização de compra, destinada à região militar de vinculação, realizada por meio do sistema corporativo CIS-G Corp. Vocês estão vendo? Cadê o mouse? Sumiu aqui. Pelo CIS-G Corp. Então a autorização segue pelo CIS-G Corp. O DX não fala isso, mas nós temos uma resposta de ofício que é posterior ao DX do dia 27 de fevereiro, que fala que o pedido de autorização, primeiro que precisa de autorização, e segundo que a autorização dar-se-á pelo CIS-G Corp, com
com a anexação de documento de identificação pessoal e cópia da GRU com comprovante de pagamento. O que vai precisar para solicitar a autorização? Está aqui. Documento de identificação pessoal e a GRU com comprovante de pagamento da respectiva taxa. 2. Com a autorização de aquisição, expedida pela região militar de vinculação, proceder à aquisição do PCE no mercado autorizado. Você pede a autorização via CIS, G-Corp, e quando essa autorização sair, você procura a empresa que você quer adquirir esse produto e vai adquirir esse produto. 3. Solicitar o apostilamento do PCE na região militar de vinculação de forma cartorial, processo físico, tendo em vista o constante no parágrafo 1º do artigo 28, devendo o interessado proceder de acordo com o contido no parágrafo único do artigo 80, instruindo o requerimento com nota fiscal e o comprovante de pagamento da taxa de apostilamento. Acabou. O Exército, depois do DIEX, se manifestou dizendo que a autorização segue via CIS G-Corp, mas o pedido de apostilamento pós-autorização é feito via pasta. E isso desencadeou centenas de milhares de indeferimentos de autorização via CIS G-Corp. Está causando um baita de um problema, porque o DIEX não foi claro e falou só da aquisição e não separou a aquisição em duas fases, que é a fase de autorização e a fase posterior de apostilamento. Então, quando ele deixou isso vago, abriu precedente para as organizações militares entenderem que aquele procedimento tinha que ser indeferido e deveria ser provocada via pasta, via física e não via sistema. E isso acabou gerando uma baita de uma dor de cabeça. Então eu espero que isso tenha ficado claro. E para finalizar esse vídeo, ele ficar curtinho, você me ajudar a compartilhar ele em todos os grupos de WhatsApp, eu ontem no vídeo comentei que não há como transferir uma arma de fogo do Sinarme, pois ela é de defesa pessoal de calibre restrito, para o Sigma, pois mudaria a finalidade. Mas, tem uma excludente nisso tudo. Autorização para transferência de registro de arma de fogo Sinarme Sigma. Nos termos da lei tal, autoriza Gustavo, do CPF e tal, realizar todos os procedimentos necessários para a transferência do registro de arma de fogo da espécie pistola, calibre 9mm, da marca Taurus, 9mm, restrito, registrada no Sinarme, para o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA, em favor de fulano de tal, CPF e tal, desde que atendidos os requisitos legais que deverão ser aferidos pelo órgão competente do Exército Brasileiro, responsável pela emissão do registro. Essa autorização tem validade de 90 dias, improrrogáveis, e ela foi emitida dia 5 de janeiro. Ah, mas como assim, Andrei? Você falou que não tem como, porque a Polícia Federal não pode autorizar, pois ela vai estar mudando a destinação. Só que, neste caso especificamente, o adquirente é um policial militar. E existe o Sigma convencional e existe o Sigma PM. Então, esta arma sairia da PF, do Sinarme, registrada na categoria defesa pessoal, e se manteria como defesa pessoal, pois ela estaria indo para o Sigma PM, e não para o Sigma convencional, não havendo a mudança de finalidade. E como vocês viram, pelo que está escrito na autorização, vou colocar aqui de novo na tela para vocês, desde que atendidos os requisitos legais que deverão ser aferidos pelo órgão competente do Exército Brasileiro. Então, diante desta frase colocada na autorização, a PF pode simplesmente conceder autorização para todo mundo e cabe ao Exército acatar essa autorização ou não, pois ele que vai aferir os requisitos legais. E aí entra aquela história do nível 3, da mudança de finalidade, etc, etc. Então, só para deixar claro para vocês, existe sim a possibilidade de você tirar um equipamento de calibre restrito da PF, que está registrado como defesa pessoal, e passar para o Sigma, vendê-lo para um policial militar, pois existe o Sigma PM. E aí sim ele estaria registrado no Sigma, mas com a finalidade de defesa pessoal. Então essa é um caminho, uma situação diferente de todas as outras que a gente trouxe, né? Então uma exceção à regra. Então eu acho que isso merece ser aqui ventilado para vocês, porque se você tem uma arma de calibre restrito lá na PF e você quer vendê-la, é uma forma de conseguir vender, seja para um policial militar, diante dessa situação mostrada aqui do Sigma PM. Ufa! Duas informações muito importantes. Então eu peço, suplico encarecidamente que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp. A Siri tá falando aqui. Nos grupos de WhatsApp,
para que a informação chegue no maior número de pessoas possíveis, pois esse é o objetivo aqui do canal. Esse foi o recadinho de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos.